Shabbat Shalom a todos e vamos diretamente recebendo o Shabbat com Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachaman Meshoch Avdecha El Retzonecha Yarutz Avdecha Kemo Hayal Yishtachaveh El Moladarecha Yerav Lo Yedidotecha Minof Tzuf Vechol Ta'am Adonai Ziva Olam Nafshi Cholat Ahabatecha Ana Refana La Be'araklan Olamzilecha Titchazek V'titchapeh V'ha'ayetala Simchat Olam V'tikemu Rachamecha V'chol Shana B'nahuvecha Ki Kama nizati lidot v'tiveret uzecha el chamda libi v'chol shana ve'al tikava migalena Ufros Chavivi Alai Etzukat Shelomecha Ta'ir Eretz Mikvodecha Nagila V'nismecha Ba Ma'irahu V'kiba Moed V'chol v'oneinu ki mei olam tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 tirirai lai 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 Muito bem, nós vamos agora cantar juntos. Só um minutinho. Me sumiu um negócio aqui. Mikolot mayim rabim adim milveyam adir bahamaro
Nós estaremos lendo amanhã a última parashá do primeiro livro da Torá, Bereshit, o livro dos patriarcas, principalmente falando sobre a vida dos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. A última parashá se chama Bereshit, Vayechi, fala sobre a vida, falecimento, sobre a vida de Yaakov, o fim da vida de Yaakov, e amanhã vamos todos nós encerrar no primeiro livro e, conforme o costume judaico, nós vamos, quem irá na sinagoga pelo menos, dizer no final da leitura, Chazak, Chazak, Venit Chazek, força, 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 nós vamos se fortalecer, ou seja, para começar o segundo livro, com a sua história, com as suas leis e assim por diante. Yaakov, antes de falecer, ele chama seu filho Yosef. Yaakov está morando no Egito. Yosef era o vice-rei do Egito. Yaakov quer ser enterrado em Israel, em Hebron, onde ele está enterrado lá no lugar chamado Me'arat HaMachpelah, onde os pais e os avós estão enterrados. Ele pede para Yosef: faça um juramento para mim que você não vai me enterrar aqui, você vai me enterrar em Israel. Obviamente, Yosef, um filho dedicado, ele faz esse juramento e realmente, quando Yaakov falece, eles levam ele para Israel. Porém, no meio da conversa de Yaakov com Yosef sobre o sepultamento dele, ele, de repente, ele fala no meio, ele menciona a mãe falecida, a mãe, a Rachel, a esposa predileta de Yaakov, faleceu prematuramente muitos anos anterior a isso, quando Binyamin, o filho Binyamin, nasceu, que foi no meio do caminho, quando ele estava voltando do lugar onde ele morava junto com o tio, o sogro dele, Labão, durante 20 anos, estava voltando para Israel, para Hebron, para a casa dos pais. E no meio do caminho, Rachel falece e ela está enterrada no meio do caminho, no Beit Lechem, saindo hoje de Jerusalém, indo para Hebron, tá? Lá ela está enterrada. Se nós observarmos, não tem um cemitério lá, não tem nada lá, tem apenas um túmulo, que é o túmulo de Rachel. Hoje, esse lugar faz parte da autoridade palestina, tá? Por isso, para quem for visitar lá, é um lugar extremamente fechado de todos os lados, ou seja, que só judeus podem praticamente entrar lá, é só naquele lugar, porque o resto tem um muro, que no outro lado do muro, tudo isso faz parte da autoridade palestina. Quando eu era ainda jovem, como se diz, estudava em Israel nos anos 80, então fomos uma vez com a classe, fomos visitar no túmulo de Rachel. Era tudo aberto, todo mundo via junto, não dá para dizer que víamos junto, mas era tudo aberto, não tinha muro, não tinha paredes, não tinha segurança, não tinha nada. Se ia, pegava um ônibus e você chegava lá até o túmulo de Rachel, estava tudo aberto, e árabes passando de cá e para lá, realmente tinha mais árabes que judeus, obviamente, mas não tinha esse medo, esse terror que nós temos hoje, infelizmente, que se criou nas últimas décadas, quando precisou realmente fazer essa divisão, que infelizmente, enfim, de qualquer forma, então, Yaakov menciona isso. Saiba que eu enterrei tua mãe lá no meio do caminho. Por quê? Aparentemente, ele vem se justificar. De Beit Lechem, onde ela está enterrada, até Hebron, tem mais ou menos 25 quilômetros. Do Egito para Hebron é muito mais que 25 quilômetros. Para assim dizer, Yaakov está dizendo para Yosef: eu sei que você questiona como pode ser que a minha mãe não foi levada até o lugar tão valorizado por todos, pela família, onde lá estão enterrados Abraham e Sarah, Yitzhak e Rivka. E agora você quer que eu peço que você me leve
do Egito, que é muito mais longe, até Hebron. E realmente, qual o motivo que ele não levou? Então, tem algumas explicações. Vamos apenas dar duas explicações rápidas. Uma explicação que ele diz é, em primeiro lugar, nós estávamos em casa, estávamos no meio do caminho. No meio do caminho, com 12 crianças, com todas as nossas posses, o rebanho, com uma criança que acabou de nascer em 24, nas últimas 24 horas, que era o irmãozinho, Benjamim, era impossível levar todo mundo até Hebron, ou, por outro lado, deixar vocês todos aqui, eu e o Suzinho, até Hebron. Então, era melhor enterrar ela lá e ficar com a família e continuar para casa. Outra explicação é que ele diz para Yosef, na verdade, sabe, quando tua mãe faleceu, eu faleci também. Uma parte de mim morreu também. Na prática, nós vemos realmente que ele não teve filhos depois. Não teve mais filhos. O último filho foi o Benjamim. Mesmo que ele viveu muitos anos depois, com mais 3 mulheres, mas não teve mais filhos. Ou seja, que uma parte de... Jacob está falando, quando ela morreu, eu também, uma parte de mim morreu. Eu não consegui, não tinha força para fazer isso, não tinha força para fazer nada. Yosef escuta isso. Yosef dói para ele que a mãe está lá, não está junto com os familiares. Mas será que a explicação de Jacob ameniza a dor, ameniza a mágoa, ameniza... Tudo bem, tem uma resposta justificativa. Mas será que era necessário ele falar isso naquela hora? Diminuiu, acrescentou alguma coisa? O Rebbe de Lubavitch diz que, na verdade, o que Jacob está dizendo para Yosef não é uma justificativa. Na verdade, está dizendo para Jacob uma coisa extremamente importante. Saiba que o motivo que eu enterrei ela lá, porque ela quis, isso foi o desejo dela ser enterrada lá no meio do caminho. Por quê? Porque Rachel não era uma pessoa de carreiras, não era uma mulher que procurava nome, poder, influência. Rachel era aquilo que se chama a verdadeira Idishemame, aquela mãe judia que é preocupada com seus filhos. Ela sempre estava preocupada com o bem-estar e com a fundação dos filhos e do povo de Israel. Isso foi o objetivo dela. E para o objetivo dela, era importante ela ser enterrada lá. Como diz o Medrash, os sábios dizem que futuramente, muito mais tarde, 1000 anos mais tarde, mas por causa disso, ela já sabia que a presença dela é extremamente importante lá por causa do acontecimento que irá acontecer 1000 anos mais tarde, quando o primeiro templo foi destruído e o povo judeu foi exilado e levado para a Babilônia. Eles passaram por aquele caminho e os judeus desesperados e quebrados emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, foram rezar e pedir que a Rachel, que a Idishemame Rachel, que a mãe judia Rachel, subisse, que lá em cima rezasse para aliviar esse sofrimento do povo de Israel. E como diz o versículo, e nós rezamos isso em todo ano em Rosh Hashanah, mencionamos isso, que Rachel foi lá e chorou perante a Deus, e a reza dela produziu o efeito que precisava, necessário. A única reza entre todos os patriarcas, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, etc., que vieram também interferir, e também rezar, e também pedir ajuda, somente a da Rachel que produziu o efeito. Qual o motivo? Nós vamos ver depois. Mas de onde Yaakov sabia que Rachel era uma pessoa tão altruísta, era uma pessoa tão boa e tão ocupada, preocupada, e no objetivo dela foi apenas os seus filhos, sua descendência, o povo de Israel? Isso ele descobriu no dia do casamento entre eles. Voltando anos anteriores, quando Jacob era um jovenzinho, quando ele foge do Esav, ele chega lá naquela cidade de Aram Naharaim, ele encontra Rachel, era amor à primeira vista. Ele já chora, já quer casar com ela. E ele faz um negócio lá com Lavan, e eu vou trabalhar por ela 7 anos. E trabalha 7 anos. Durante 7 anos, a Rachel e Jacob conversam consigo, entre eles. Rachel fala para Jacob, saiba que meu pai, ninguém ganha dele. Esse cara é um manipulador, enganador, é um ladrão, é
é um mentiroso, ele não vai deixar eu casar com você, eu já sei disso, tá? Então, eu acho que a mim não fica tão esperançoso. Ele vai aproveitar do teu trabalho, mas no final ele vai te enganar. E aí, o que ele fala para ela? Tá bom, vamos fazer, o que podemos fazer? Então, Jacob fala para ela, eu vou te dar um código. Aquele código que só entre nós vamos saber, e debaixo da roupa, no casamento, você vai me falar, eu vou te perguntar o código, e você vai me falar esse código. Se você vai falar esse código, eu sei que é você. Se você não vai falar esse código, quer dizer que é uma outra mulher. O código que ele deu para ela era o nome Hannah. Hannah é o código. Porque Hannah, não vamos falar sobre isso agora, mas Hannah é o nome relacionado às mulheres. Chegou o dia da Chupá e nós sabemos que em vez de colocar o vestido da noiva na Rachel, foi colocado na Leá. Aliás, está debaixo da Chupá. Rachel poderia estar em paz. Ela sabe que daqui a pouco vai ter bagunça. Imagina os fotógrafos, a Chupá está começando, de repente Jacob vai falar Hannah, desculpe, código, e ela não sabe o que é código falar, porque a Leá não sabe o código. O escândalo que vai ser lá, vai sair na mídia, nos jornais, o grande manipulador Labão queria enganar o Jacob, mas não deu certo, e aí vão tirar a noiva Leá, vão colocar a noiva Rachel, e vai ter um casamento bom. Porém, Rachel não se conformou com isso. Rachel sabia, coitada da minha irmã Rachel, Leá, ela vai ser envergonhada, ela vai ser humilhada. E o que a Rachel faz? Ela vai para Leá e fala o código, Hannah. E com isso, quando Jacob pergunta para Leá qual o código, Leá fala Hannah. E com isso, eles casaram. Jacob achando que era Rachel, mas na verdade era Leá. Por quê? Para não envergonhar a sua irmã. Então, aqui nós aprendemos, daqui Jacob aprende o traço de caráter de Leá, porque não era só um ato pontual naquela hora. Ela precisou conviver com isso durante a vida toda. O marido não é mais só dela, é também da Leá. Tem duas mulheres, imagina uma coisa dessa. É por isso que se diz que justo Rachel, a reza de Rachel produziu efeito. Lá em cima, quando os judeus precisavam, quando estavam sendo exilados lá na Babilônia, porque Abraão não era suficiente tzadik, Abraão sacrificou sua vida com seu filho Isaac, Isaac também sacrificou a sua própria vida, né, no altar. Por que somente a Rachel? E a grande diferença entre Rachel e os outros, que os outros estavam prontos a sacrificar suas vidas para Deus. Ou seja, morrer para Deus. Rachel estava pronta a entregar a sua vida e viver com isso durante a vida toda para Deus, para não envergonhar uma mulher, a sua irmã. Ou seja, não morrer. Morrer, tá bom, eu morro uma vez, tá bom? Eu faço um ato de especial, mas acabou. Não, ela precisou viver com isso. Isso é um sacrifício durante a vida toda, a cada momento, a cada instante. Viver com o fato que ela não é a única mulher. Jacob não é só dela. Tem que dividir o bolo em 2 e depois em 4. Tá certo? Então, o Messirut Nefesh, o autossacrifício da Rachel, foi muito maior do que os patriarcas. E quando Rachel chega para Deus e fala um pouco de compaixão para os teus filhos, Deus não sabe o que falar. Por quê? Porque ele olha para Rachel e fala, ela tem razão, imagina, ela entregou sua vida para salvar uma vergonha de alguns minutos da irmã dela. Eu preciso também ter piedade dos meus filhos, que estão sendo exilados agora para a Babilônia. Essa é uma Yiddish Mame. Por isso que Rachel, ela é tão valorizada, e por isso que Rachel é chamada a verdadeira entre as matriarcas, ela representa a Yiddish Mame. Quando rei Saul quer matar o rei David. O rei David ainda não era rei David. David, ironicamente, e o filho do rei Saul, Jonathan, eram os melhores amigos. Melhores amigos. Eram amigos era um amor incondicional. Quando falam para o rei David que o rei Saul é filho dele, Jonathan, morreram, foram mortos, mataram eles,
e ele chora pelo filho do rei Saul. O que ele fala? O amor do Jonatan era maior do que o amor, para mim, para o rei Davi, era maior do que o amor para as mulheres. Se pergunta o que quer dizer isso, que é maior do que as mulheres. O que quer dizer isso? Você diz que era maior de quais mulheres? Aquelas mulheres, Rachel e Leá. O rei Davi, ele vem da tribo de Judá. Judá era o filho da Leá. Jonatan vem do Benjamim. Benjamim era filho de Rachel. E nós sabemos que as mulheres, a Rachel, o amor pelas irmãs, pela irmã dela, sacrificou sua vida. E ele disse, o amor do Jonatan para mim era maior do que o amor que a Rachel com a Leá. Por quê? Porque Jonatan sabia que a amizade dele que ele tinha com o rei Davi, isso vai impedir ele a herdar o reinado do Saul. O Saul fala para o filho dele, saiba, enquanto o rei Davi está vivo, ele vai pegar o nosso reinado. Não você. Você deveria reinar. E ele sabe, ele reconhece, e mesmo assim, ele fala ao rei Davi, meu amigo, uma amizade incondicional, e perdeu o reinado por causa do amor que ele tinha por o rei Davi. E por isso que ele disse, você fez o mesmo ato que as nossas avós fizeram lá atrás, a Rachel com a Leá. A Rachel entregou o seu casamento, o seu reinado para Leá. Você é maior do que elas. Mas, de qualquer forma, quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida, queremos olhar e ver quem é a pessoa, de onde ele veio, de onde ele pegou esse sucesso. Sempre temos que olhar quem está a mulher lá atrás, quem é a nossa vovó, a nossa bube, a nossa Yiddish Mame, a nossa Yiddish bube. Que, infelizmente, hoje em dia, muitas vezes, às vezes desprezamos, aqueles primitivos, aqueles antigos, não entendem nada, hoje estamos no século XXI. É outro papo, é outra coisa, não sei o quê, está errado. Na verdade, se nós queremos ter sucesso na frente, temos que se basear na experiência e na aprendizagem dos nossos avós, que eles fundaram o povo judeu. Rachel não teve muitos filhos, teve apenas 2 filhos. Mas se não fosse pela Rachel, a Leá nunca teria casado com Jacob. E não teria os 6 filhos dela com Jacob. Não teríamos as 12 tribos com Jacob. Ou seja, que a Rachel, por trás da cortina, como se diz, ela que fundou, na verdade, o povo de Israel. Ela aí de Shemame. Sempre temos que olhar para a nossa Yiddish Shemame, porque ela nos dá a força para poder se tornar aquilo que cada um de nós se torna na prática, pode se tornar na prática. Elas são aquelas que dão força para a gente, através da dedicação, através dos ensinamentos, através da experiência. Vayechi Yaakov meretz Mitzrayim, os sábios dizem, Yaakov Avinu lo met, Yaakov Avinu não faleceu. É porque não faleceu? Porque todos os filhos dele continuaram no caminho de Yaakov. Ou seja, que ele teve o sucesso de entregar a parte dele, a essência dele, nos filhos dele, que continuam, que dão continuidade ao caminho, ao legado, aos valores, à fé do Yaakov. E com isso, Yaakov nunca falece. Todos nós temos que dar a continuidade dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos eides, das nossas bobes, como se diz em Yiddish, com todo respeito ao outro lado nosso que está aqui, Sefaradi, mas eu não sei como se fala isso em árabe, mas não faz diferença porque a essência de Yiddish Shemame se encontra tanto aqui como lá. A única coisa que muda é a comida. Então, que cada um de nós aproveite, finalizando o primeiro livro da Torá, Chazak, vamos se fortalecer e se fortalecer com o nosso passado, aprender do nosso passado e, com isso, voar, ir para frente para um bom futuro, começando o 2021, apesar que para nós isso não é um começo, para o nosso começo já começou em Rosh Hashanah, mas vamos dizer que o ano fiscal está começando agora, o ano econômico, o ano escolar e assim por diante. Então, baseado nesses ensinamentos, podemos ter a certeza que teremos sucesso em tudo aquilo que cada um de nós precisa durante esse ano que está entrando, se Deus quiser. Shabbat Shalom a todos. E nós vamos agora, todo mundo junto. Se não me engano, o Gabriel hoje não está aqui. Nós vamos cantar todo mundo, todos juntos,
Ose shalom bimromav, hu yase shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Hey, Yawase shalom, Yawase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yawase shalom, Yawase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yawase shalom, Yawase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yawase shalom, Yawase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yawase shalom. Yahase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Mizmor leDavid Adonai ro'i lo v'chesar binot deshe. Yarbitzeni al mei menuchot v'nahaleini. Hoy nafshi yeshov b'miyadcheni b'maglei tzedek leman shemo. Gam ki elel megeit salama bet lo yirara ki ata imadi shivtecha u'minyantecha yema yema kamuni tara levana yulecha neged zorerai shanta v'chemet Origo zirevaya Achtov v'chesed yirlefuni kol chayai Veshamti bebeit Adonai le'yorech yamim Maylaram, maylaram, Vamos fazer todo mundo junto em Lechaim, Lechaim, que possamos entrar no Shabbat com alegria, com felicidade, com paz. Shabbat que abençoa a semana toda. Então, daqui a pouco todo mundo vai acender as velas de Shabbat. As mulheres, os homens vão fazer o Kiddush com a Halá, com tudo aquilo que o Shabbat nos oferece de bom e do melhor. Obviamente, não esquecer de comer um bom pedaço de gefilte fish, sem dúvida nenhuma, e com Chen. E vamos, se Deus quiser, atrair as bênçãos para uma semana, primeira semana do 2021, primeira semana de janeiro, que seja uma semana ótima, um bom começo, com sucesso, e que isso se estenda durante o ano todo, durante o ano todo de 2021, se Deus quiser, com muita alegria. Lechaim, lechaim. Vamos terminar com Altira mi pachat pihito mi yovan rezaim getavo yotzo etzavenu valamru davar velo yakum ki Immanuel v'yazikna nihu v'yatziva v'ani yadol ani Tivani yesaba ani yadol v'amalei ach tzadikim yodu lishmecha yeiro yedarim et panecha. Shabbat Shalom a todos. Todos podem liberar os seus microfones, desejar um a outro Shabbat Shalom. Amanhã à noite, 8h15, se Deus quiser, Abdalá. Live com história racídica, se Deus quiser.